Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando por aqui mais um vídeo. Já peço para vocês que deixem o like, se inscrevam, compartilhem, comentem. Também me sigam lá no Instagram, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E bora pro vídeo! Bom, gente, no vídeo de hoje eu já vou começar, né, falando para vocês que esse cabelo tá molhado, acabei de tomar banho, lavei meu cabelo. Eu não sei se vocês sabem, mas cabelo cacheado dá muito trabalho, então é um evento para lavar. Agora eu tô aqui esperando ele secar. Tem que secar assim, né? Porque senão ele... Eu não gosto, ele fica muito frizz assim, eu não gosto. Então eu tenho que deixar ele secar assim, pra daí eu poder arrumar ele. Bom, gente, mas o assunto não é esse, tá? Eu cheguei um pouco mais cedo hoje, graças a Deus, né? Quando as casas são mais perto, assim, a gente consegue chegar mais cedo, dependendo da dificuldade da casa também, né, gente? Sim, depende dos clientes, depende de um monte de coisa, né? Tudo influencia, porque, gente, tem uns clientes que eu vou falar pra vocês, viu? Nó, sabe aquelas pessoas que dá muito trabalho, exige bastante de você? Tem, gente, tem também, tá? Mas faz parte, né? A gente vai lá, faz o trabalho da gente, sempre procurando agradar o máximo, né? A gente faz o máximo que dá, que a gente pode fazer e tem aí o limite entre o cliente e o que a gente faz também, né? A vontade do cliente e o que a gente faz, né? Tudo tem um preço e tá tudo certo, né, gente? Mas, resumindo, eu cheguei em casa mais cedo hoje, porque as casas eram sempre, geralmente são 3 casas que a gente faz e elas eram perto, e então a gente conseguiu chegar mais cedo, né? Só uma que era um pouquinho mais longe, mas super fáceis. E, enfim, a maioria dos clientes também são muito gente boa, muito tranquilos. A gente nem vê eles, a maioria deles a gente nem vê, mas tem, sim, a exceção de uns e outros que dá um pouquinho mais de trabalho, né? São mais exigentes e tal. Mas tá tudo certo, tudo tranquilo, né, gente? Não tem trabalho perfeito, não tem nada perfeito, não tem gente perfeito, enfim. Cada um gosta de um jeito, né? E a gente tem que agradar. Cada um faz de um jeito e cada um gosta de um jeito. Então a gente tem que fazer o máximo para, né, chegar num acordo, né? E geralmente dá certo, sim, graças a Deus, tendo bastante trabalho. E é isso, gente. Bom, como eu disse pra vocês, eu cheguei em casa mais cedo porque as casas eram mais fáceis e 2 eram muito pertinho, né? As casas eram super fáceis e 2 eram bem perto, depois a outra mais longe também, muito facinha, inclusive de um piloto de avião, que ele raramente está em casa, mora ele e o gato só, enfim, gente, muito fácil, né? Tranquilo. E aí eu cheguei em casa mais cedo, tomei meu banho, tranquila, já comi, lavei meu cabelo, que é um evento esse cabelo aqui, gente, vocês não têm noção do trabalho desse cabelo, tá? E aí eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Gente, já estamos no mês de março, já o terceiro mês, né, desse ano, gente do céu, como tá passando rápido, né? O tempo, meu Deus. Eu vejo algumas pessoas falando que o janeiro tava demorando pra passar, gente, pra mim não demorou. Fevereiro disse que tava demorando também. Gente, não demorou nada. Pra mim, o tempo, já faz tempo, não é só janeiro, fevereiro. Pra mim, já faz muito tempo que o tempo, desde o Brasil, já ia rápido. Aqui voa, a gente faz um projeto e quando estipula uma data, né, para aquele projeto, e quando a gente vê, já chegou a data e o projeto ainda está em andamento, ou nem a gente nem conseguiu alcançar o objetivo ainda. Enfim, gente, a gente não pode desistir, né? Claro. A gente tem que estar sempre atrás, né? E fazendo a parte da gente, que é muito importante. E, gente, eu quero falar um pouco com vocês hoje, que eu mostrei no vídeo anterior para vocês, sobre a organização do quarto do meu filho e tal, que eu acho muito importante, eu acho, né? E eu tô tentando ensinar isso pro meu filho, né? Ser uma pessoa organizada, cuidar das coisas dele, né? Porque se a gente não cuida disso, né? Se a gente tem que ser organizado na vida, né? A gente tem que se organizar tudo financeiramente, a vida, o emocional, o futuro, né? A gente tem que se organizar para as coisas ir acontecendo, a gente tem que estar sempre se organizando. E automaticamente, quando a gente é organizado,
o filho da gente, os filhos da gente vai ser também. Mas a gente tem que ajudar, né? Dar um empurrãozinho, a gente tem que dar a obrigação. Por exemplo, aqui meu filho tem as obrigações dele em casa, ele é uma criança, eu sei, criança tem que estudar, tem que brincar, mas ele tem mas ele tem as obrigações dele. Eu exijo dele que o banheiro dele fica organizado, exijo dele que o banheiro dele fica organizado, que o quarto dele fica organizado e limpo, né? Ele me ajuda nas faxinas, a gente faz junto e eu ensinando ele como é que faz as coisas, né? No Brasil eu já ensinava, só que no Brasil é diferente. Aqui eu já ensino do jeito que a gente faz aqui, porque eu também aprendi e aprendo ainda, né, gente? Claro, a gente sempre tá aprendendo. E eu vou ensinando ele, sabe? Porque é tanta desorganização que a gente vê, a gente que trabalha na faxina, é tanta gente desorganizada. Olha quem chegou. Hello! Hello. Então, gente, Arthur acabou de chegar aqui. Arthur acabou de chegar da escola, tô falando pra vocês que eu cheguei cedo. Ele chega 3h30, 3h40, e eu cheguei em casa 2h30. Então, já tomei meu banho, já comi, como eu disse pra vocês. E tô aqui, né, falando com vocês. Pois é, eu acho importante, gente. Claro, né, educação, cada um sabe o que é melhor para ensinar pro seu filho, né? Mas eu penso assim, que meu filho, eu tenho que educar ele para o mundo e não para mim. E na vida eu tento ser uma pessoa bem organizada, tenho metas. Eu exijo isso sim, dele ser organizado. E o pai dele também, aqui a gente tenta ser o máximo, né, gente? É claro que ninguém é 100%, mas a gente tenta ser o máximo organizado. Eu gosto das coisas tudo, cada um no seu lugar. E limpar uma vez por semana a gente tenta pelo menos, né? Se não dá ok, mas a gente tenta manter uma organização e uma limpeza, né, periódica em casa. E todo mundo colabora, inclusive o Arthur, tá? Eu ensino ele tudo isso, eu faço, eu sou assim e eu ensino ele, né? Então ele cuida do quarto dele, das coisas dele, claro que eu ajudo, né? Se ele não sabe, eu ensino, mas eu exijo que ele faz, porque a gente sabe que criança faz corpo mole, não quer fazer, né? Então a gente tem que insistir, né? Então eu organizo, mostro pra ele que jeito que tem que ficar, que jeito que eu fiz, pra ele manter. E tô sempre olhando, porque tem mãe, tem pai que exige do filho, tá? Você vai fazer isso, 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 mas não fiscaliza, né? Aí a criança faz um dia, faz dois, no outro já não faz, no outro faz mais ou menos, e quando vai ver, né, não fez nada. E resultado, depois de adulto, vai sofrer, gente. Eu falo isso porque eu tive experiência em casa, sabe? Meus pais, graças a Deus, nunca deixaram faltar nada pra gente. A gente era, sim, muito pobre, muito simples, mas o necessário não faltava, né? Então, só que eu tive uma educação bem machista, sabe? Graças a Deus que meu marido não foi educado assim, então ele não é machista nessas coisas de fazer trabalhos em casa, sabe? Mas eu fui criada de uma maneira que os homens não podia ter obrigação em casa, que não, que casa era obrigação de mulher. Eu fui educada assim. Casa, coisa de casa, né? Era obrigação de mulher, cozinhar, limpar, lavar, passar. Eu fui criada assim. Então, eu fazia, eu lavava calçado dos meus irmãos, eu arrumava tudo em casa porque eu não gostava de ir pra roça, eu nunca gostei. Então, eu ficava em casa, eu levava comida na roça, porque meu pai queria comida na roça, a gente tinha que levar, né? E às vezes o café da tarde ainda, dependendo do lugar que ele tava, né? Se estivesse mais perto, levava o café fresco, né? Depois, ia 2 vezes na roça, e ainda cuidava da casa toda. E assim, não era fácil, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês, que como eu fui criada assim num ritmo mais machista, que os homens não podiam fazer as coisas, era só a gente, então era eu e minha mãe para fazer as coisas. E como eu não queria ir para a roça, geralmente era eu que fazia, minha mãe ia para a roça. E então meus irmãos não aprenderam a se virar do jeito que eu estou ensinando pro meu filho hoje. Meus irmãos não aprenderam a se virar.
cuidar das coisas dele, saber se ele tem roupa limpa, se ele não tem. Porque tudo isso faz parte da educação, né, gente? A educação não é para criança só respeitar o pai e a mãe ali, obedecer, mas com toda a liberdade. Não, ele tem que ter, na minha opinião, né, gente? A criança tem que ter limite, a gente tem que colocar limite. Isso pode, aquilo não pode, isso pode até tal hora, ou não pode, não é coisa pra você. E, enfim, gente, eu sou assim com meu filho, sabe? Às vezes eu acho que a gente não tem uma receita mágica de educação, né? Para as crianças. Mas eu não deixo meu filho brincar com qualquer pessoa. Ele tem acesso, sim, à internet, ele tem o telefone dele, tem as coisas dele. E até seria injusto se eu não. Eu acho, né? Porque eu não tenho muito tempo, então é o que justifica um pouco. Eu sei que não é certo, mas o que justifica um pouco ele ter acesso à internet, às coisas. É claro que tem muita coisa ruim na internet. Aí eu ensino para ele o que ele deve e o que ele não deve fazer. Claro, né? Eu ensino, eu fiscalizo na medida do possível. Mas se eu tirar tudo dele também, né? Já que eu não deixo ele ficar na rua, não deixo, jamais. Eu nunca deixei ele ficar na rua sem o pai dele por perto. Não confio de deixar ir para casa de ninguém, assim, a não ser que eu conheça muito, que seja um parente. E no caso aqui é mais complicado, né? Então, não, ele nunca teve esse costume de ir para casa das pessoas. Quando ia, no Brasil, né? Quando ia para casa de algum amiguinho, um pouco, mais eram os amiguinhos na minha casa do que ele, porque no sábado geralmente eu estava em casa, então facilitava para os amiguinhos virem, né, para nossa casa. Enfim, gente, eu nunca gostei dele na casa dos outros, principalmente se eu não conhecer, não deixo. Eu tenho que conhecer e confiar, né? Eu não deixo, aceito, assim, os amiguinhos virem à minha casa, não tem problema. Mas é bem controlado, sabe? A gente controla muito, a gente explica, a gente conversa muito e exige, assim, eu exijo muito dele. Então, uma coisa que eu acho que a gente erra bastante é na questão dele ter muito acesso a telefone, essas coisas, internet, né? Mas como ele não pode, um monte de coisa, inclusive fica na rua, na casa de amigos, como eu não dirijo, eu não posso investir nele ainda, né? Que eu tô aprendendo de colocar ele para aprender algumas coisas, tipo uma luta que ele gosta muito, e para ocupar o tempo dele, então eu deixo bastante, mas tem limites também. Ele tem que cumprir com todas as obrigações dele, para daí ele poder ficar à vontade com o telefone dele, né? Mas é claro que a gente tá sempre olhando com quem que ele tá falando, e geralmente é com os amiguinhos jogando, né, online. E ele não é muito de ficar conversando, não, graças a Deus, né? Com outras pessoas assim. A gente sabe quem é os amiguinhos dele e tal, e é bem limitado, assim, sabe? Mas com a internet a gente não pode brincar e nem pode confiar, fechar o olho, né, gente? Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês é que. Mas o que eu tô tentando dizer para vocês aqui é que, como meus irmãos não aprenderam, eu vi o sofrimento deles, meus irmãos não aprenderam cuidar das coisas deles, das coisas pessoais deles, porque sempre tinha eu para fazer, tinha minha mãe, e nem a roupa deles, na hora que eles tomavam banho, eles pegavam, eles tinham a roupa lá na mão, claro que não era eu, era minha mãe que dava, mas tinha a roupa na mão, aí, e na hora que tomava banho e tal, a gente foi criado assim, e a gente achava normal. Só que chegou um ponto que daí meu irmão mais velho foi embora pra Espanha, sozinho, né? Ele foi sozinho, ele já era casado e tal. Aí ele foi sozinho, depois a esposa dele foi com o meu irmão mais novo. E aí que eu fui enxergar o, o estrago, né? Que tinha sido na educação deles. Eles não saberem se virar. Gente, esses meninos sofreram de um tanto que vocês não têm noção. Meu irmão mais novo me ligava chorando, falando que quando ele ia ver, ele achava que ele tinha roupa, ele ia ver a roupa, não tinha roupa limpa, ele não sabia lavar roupa, ele não sabia fazer nada, ele não sabia fazer um arroz direito, ele não sabia se virar. E lá ele não tinha mamãe, não tinha eu para fazer, não tinha ninguém para fazer as coisas para ele. E foi mais ele. O mais velho não reclamou, não, mas eu tenho certeza que sofreu muito, né? E daí depois a esposa dele mudou pra lá também, então facilitou um pouco a vida dele. Mas o mais novo sofreu bastante. E com certeza, por isso, gente, ele sofreu, ele reclamou muito, muito, muito por essas coisas, por não ter aprendido
se virar em casa, gente, porque trabalhar fora é uma coisa que automaticamente, se você não tem uma profissão, não estudou alguma, não teve alguma formação, você vai trabalhar no que tiver, vai aprender a fazer e ok. Se a pessoa é trabalhadora, ela vai arrumar um trabalho, vai aprender e vai fazer, né? Agora, cuidar, se organizar em casa financeiramente, nas questões do dia a dia, né? De manter uma casa organizada, limpa, cheirosa, né? E eu não falo nem de limpar muito, gente. Eu não sou dessa pessoa de limpa, 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 não. Eu gosto das coisas organizadas e limpa, sim, mas não tem necessidade de ficar limpando todo dia a mesma coisa, né? Então a gente limpa conforme vai precisando, né? Ok. E é isso que eu ensino pro Arthur. Eu não quero que o meu filho. A gente cria filho pro mundo, né? A gente cria filho pro mundo. Então, eu ensino isso para ele. Eu conto para ele as histórias que aconteceu com meus irmãos, que foi o que eu vi mais de perto, né? O sofrimento deles, assim, né? Tanto que meu irmão mais novo não ficou na Espanha de jeito nenhum. Ele voltou. E daí pra frente, ele foi aprender a fazer as coisas dele. Ele se vira bem hoje, mas não é uma pessoa, aquele homem organizadinho, assim, caprichoso, que sabe limpar uma casa bem, bem limpinha, que sabe se virar direitinho com as coisas dele, organizar. Ele organiza do jeito dele, do jeito que ele aprendeu depois, né? Mas eu já falei pro meu filho, eu falei, você tem que aprender porque a mulher não é empregada de homem nenhum. Então, eu ensino ele a ser limpo, a se organizar, organizar as coisas dele, não deixar a coisa espalhada do jeito que eu gosto, organizar, deixar um ambiente limpo, organizado, a casa toda, né? E depois eu ainda vou ensinar ele a cozinhar, é claro, né? Porque ele vai se casar, fé em Deus, né? Ele vai ter a família dele, com certeza, no futuro. E ele não, eu não quero que ele ache que a esposa dele vai ser uma empregada para ele. Não, eles vão ser parceiros, né? Um vai lavar louça, que é o que ele vê aqui em casa. Um vai lavar louça, eu e meu marido somos assim. Um lava louça, o outro limpa o chão, o outro guarda louça, o outro tá cozinhando, o outro tá passando veca no chão. E rapidinho acaba o serviço, né, gente? Aí, graças a Deus, meu marido é assim porque a mãe dele ensinou, né? E aí, depois que eu casei, eu fui ver que as coisas são diferentes, né? Que não é igual eu aprendi as coisas, né? E que funciona, assim, muito melhor dessa maneira, né, gente? Então, depois que eu casei, que eu fui ver meu marido sempre muito parceiro, ajudando. E, assim, ele se vira bem, ele faz tudo direitinho, né? Direitinho até demais. Por quê? Porque a mãe dele ensinou, ele era o braço direito dela, ajudava ela em tudo em casa. Então, ele sabe fazer, né? E é isso que eu quero que eu ensino pro meu filho, tá, gente? E é uma dica para vocês aí, né? Se você quer que o seu filho, o que você quer que seu filho seja, você tem que ser para ele, ser na frente dele e, 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 e colocar ele para fazer, né, gente? Tem que colocar, tem que exigir fazer, além de colocar, né? A gente coloca para fazer, mas a gente exige que jeito que é, ensina para depois, quando ele tiver adulto, né, ele vai ser um adulto independente. Ele vai saber que a vida não é fácil para ninguém e que ele não precisa, que ele não vai esperar as coisas cair do céu, não vai esperar ninguém fazer as coisas para ele, por quê? Porque ele aprendeu que ele é capaz e sim, ele tem as obrigações dele, né, de cuidar das coisas dele principalmente, ou dela, né? Importante na educação dos filhos é que eles aprendam desde cedo se virar sozinhos e sim, gente, serem organizados, porque gente desorganizada, vou falar para você, né? Não é fácil, né? A coisa não anda, tudo fica difícil. Enfim, é o que a gente vê muito por aí. A gente chega nas casas, algumas casas, né, que a gente chega para limpar, que é mais desorganizadinha, a gente até demora mais, porque as coisas estão fora do lugar, então é mais difícil, né? Agora, quando é mais organizado, não, a gente só vai limpar mesmo e fazer o trabalho da gente, né? Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.